Olá, bom dia! Hoje é dia 16 de julho, quinta-feira. Eu sou a Graziela Siqueira. Peço licença para entrar na sua casa e trazer todas as informações para você começar o seu dia bem informado. E veja agora os destaques dessa edição do Jornal Todo Dia. Réveillon em Carnaval em São Paulo depende de vacina e de quadro de pandemia de saúde. Para evitar contágio, TSE excluirá biometria nas eleições municipais. Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 66 vagas de emprego. Sansetur demite cerca de 60 funcionários em Americana. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Todo Dia. O governo João Dória, do PSDB, afirmou nesta terça-feira, dia 14, que a realização em São Paulo dos eventos que geram aglomerações, como do Réveillon em Carnaval de 2021, depende da futura vacina contra o novo coronavírus e do comportamento da pandemia. Eventos onde não há controle de quantas pessoas participam e aglomerações enormes não estão na visão próxima para o centro de contingência do novo coronavírus. Eles estão previstos, no mínimo, para a fase azul do Plano de São Paulo. E não é uma situação que temos para as próximas semanas ou até meses, disse Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Durante a entrevista no Palácio das Bandeirantes, sede do governo paulista, Menezes afirmou que é compreensível a necessidade de planejamento para esse tipo de mega evento. Porém, disse que, frente à situação que temos hoje da pandemia e da ameaça de transmissão da população do estado de São Paulo, não é algo que o centro considera possível nesse momento. João Gobardo, coordenador executivo do Centro de Contingência contra o Coronavírus, completou que tais eventos dependem do momento em que a vacina estará disponível, ao menos para a população de maior risco. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, defendeu que as celebrações do Ano Novo e Carnaval só acontecem com a aplicação de uma vacina na população. Para o político tucano, não há o que ser comemorado diante de uma pandemia. E agora, a entrega do CNH e RG via Correios pelo Poupa Tempo. Segunda-feira, dia 20/7, a próxima segunda-feira, o Poupa Tempo começa a entrega gradual de documentos, RG e CNH, emitidas antes do início da quarentena no estado pelos Correios. A medida é válida para todas as unidades e o programa e as postagens serão feitas de acordo com a data de atendimento nos postos, de acordo com o cronograma estabelecido. Os primeiros a receberem as postagens são cidadãos atendidos em março para a solicitação da RG. Na semana seguinte, a entrega será de CNHs emitidas de janeiro e março. Em outra etapa, o Poupa Tempo contemplará pedidos de carteiras de identidade em atendimento nos meses de janeiro e fevereiro. Com o fechamento temporário dos postos do Poupa Tempo e Detran, São Paulo, cerca de 195 mil documentos prontos, 130 mil RGs e 65 mil CNHs aguardam retirada. A entrega será feita nos endereços de cadastros e não haverá cobrança aos cidadãos pelo recebimento do documento em casa. A estimativa é que aproximadamente 15% do total de documentos nos postos não poderão ser entregues por inconsistências cadastral, com a falta de endereço. Caso o cidadão não receba a correspondência em até 3 semanas, ele deve entrar em contato através dos canais de atendimento ao cidadão, o Fale Conosco, no portal do Poupa Tempo ou Fale com o Detran SP no site do órgão. Para suprir as necessidades da população durante a pandemia, o Poupa Tempo priorizou atendimentos emergenciais para as entregas de emissão de RGs. No caso da carteira de identidade pronta, já emitida, a equipe do Poupa Tempo avalia os pedidos recebidos e entra em contato com os cidadãos, agendando o dia e horário para a retirada do documento na unidade onde o serviço foi solicitado. Já as emissões de documentos novos são direcionados ao Instituto de Identificação Ricardo Gundleton da UANT, órgão da Polícia Civil, e as providências cabíveis. Após o fechamento temporário dos postos, já foram realizados mais 6 milhões de interações por meio dos canais de atendimento e entregues quase 10 mil documentos à população. Por meio dos serviços online, o Detran SP e o Poupa Tempo ampliaram as opções digitais e mantiveram os atendimentos à população. Sob o drive-thru da CNHs para CFCs, em continuidade ao cronograma de entrega de documentos, o Detran São Paulo, a partir do dia 22/7, também fará entregas via drive-thru. Exemplo do que ocorreu com as CRVs para solicitações realizadas pelos Centros de Formações dos Condutores, os CFCs.
mediante agendamento prévio, e cerca de 10 mil CNHs emitidas por essa categoria estão prontas para serem entregues. Para retirar as CNHs nas unidades, os CFCs deverão agendar data e horário pelo portal do Detran SP, pelo www.detran.sp.gov.br ou do Poupa Tempo, www.poupatempo.sp.gov.br. Após realizar a solicitação, é só comparecer ao local escolhido com o malote e a documentação requerida. É importante lembrar que todos os motoristas podem baixar a CNH digital, que tem a mesma validade do documento impresso, pelo aplicativo Carteira Digital do Trânsito CDT. E agora o Corpo de Bombeiros de Limeira participa da campanha Bombeiro Sangue Bom, que tem como objetivo estimular a população limeirense a contribuir com o estoque de banco de sangue da Santa Casa do município. Na tarde do dia 15, os bombeiros foram até o hospital e doaram sangue para aumentar o estoque. Então, ontem houve a doação de sangue pelos bombeiros e a população pode doar de segunda a sábado. Os critérios para a doação de sangue estão no site do Hospital da Santa Casa. O endereço da Santa Casa é Avenida Antônio Ometo, 675, Vila Cláudia, Limeira. O telefone é o 19 3446 6100. Se puder, doe e salve vidas. Parabéns aos policiais pela atitude. E agora, o Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza nesta semana 66 vagas de emprego. São diversas opções para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio e graduação, todos com carteira assinada. Essas oportunidades podem ser encerradas sem aviso prévio. Os candidatos podem entrar em contato pelo telefone que é o WhatsApp, que é através do 19 3499 1015 e também por e-mail, empregos@santabarbara.sp.gov.br. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. É preciso informar dados do RG, CPF e carteira de trabalho. Sobre as vagas. Vagas para alfabetizado, acabador, gesseiro, marceneiro, padeiro, pedreiro, revisor de tecido, serralheiro, esquadria, alumínio. Vagas para ensino fundamental, primeiro grau. Ajudante de motorista, auxiliar de produção, cortador, cromador, encanador predial, industrial, montador de estrutura metálicas, telhadista. E vagas para ensino médio com segundo grau, cozinheira ou cozinheira, entregador ou entregadora, montador de móveis, orçamentista, padeiro, serralheiro, vendedor ou vendedora e vendedor externo ou vendedora externa. Vagas que exigem cursos: desenhista mecânico, curso de SolidWorks, leitura de interpretação de desenhos e técnicos em engenharia, oficial de manutenção técnica, curso de eletricista, operador ou operadora de pá carregadeira, curso de pá carregadeira, serralheiro, curso de solda ou caldeireiro, soldador montador, curso de solda, técnico ou técnica agrícola, curso técnico de agrícola, vigilante condutor de veículo emergencial e curso de vigilante e curso de condutor de veículo de emergência. E vagas para graduação, estagiário na área de marketing. E agora vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia. O programa segue ao vivo nas redes sociais, através do Facebook e no YouTube. Bom dia, você que ligou sua TV agora, aqui no canal 14.1 da TV Todo Dia Digital. Não deixe de participar do nosso jornal. Tome seu café da manhã comigo e fique bem informado. E agora confira a previsão do tempo com a Larissa Magalhães, do Clima Tempo. A circulação de ventos marítimos ainda vai favorecer o aumento da umidade e estimular a formação de nebulosidade sobre parte da região sudeste do país. A previsão para a parte do Vale do Jequitinhonha, para o centro-norte e litoral do Espírito Santo, incluindo Vitória, é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. Na região de Vitória, a chuva deve se concentrar no período da manhã. Nas demais áreas do sudeste, não tem previsão de chuva. No litoral paulista, no Rio de Janeiro, nas demais áreas do Espírito Santo, na região da Zona da Mata Mineira e do Vale do Rio Doce, a previsão é de sol entre muitas nuvens. Mas no Vale do Rio Doce tem risco de garoa no período da manhã. Já nas demais áreas do Sudeste, o sol brilha forte e o dia será ensolarado no noroeste de São Paulo, no noroeste de Minas Gerais e no Triângulo Mineiro. No centro-oeste de Minas Gerais,
norte, noroeste e oeste paulista, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. O mar vai ficar agitado no litoral da região e tem risco de ressaca entre Santos e Cabo de São Tomé. Nesta faixa são esperadas ondas de até 2,5 metros a 3 metros de altura. A mínima prevista em Belo Horizonte é de 14, máxima de 23 graus, mínima de 19, máxima de 24 graus em Vitória. Obrigada, Larissa, pelas informações. E agora a Prefeitura de Limeira, por meio das Secretarias de Obras e de Educação, está resolvendo uma antiga preocupação de pais e alunos da Escola Municipal José Roberto Brás, no Jardim Ibirapuera. No final de maio, a Prefeitura iniciou a construção de um muro de divisa deste estabelecimento de ensino com um outro, a Escola Estadual Professora Margarida Paroli. A comunidade cobrava, havia muitos anos, o serviço pelo fato das escolas estarem separadas apenas por um alambrado. Segundo o secretário de Educação, André de Francisco, não havia incidência de ocorrências graves, mas sim preocupações dos pais pela existência apenas de um alambrado entre as escolas. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos informa que a construção começou no dia 25 de maio e a previsão do término é no dia 24 deste mês. O muro de alvenaria de blocos de concreto é construído pela empresa JCM Construtora, contratada pelo município. E agora o presidente do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, Luiz Roberto Barroso, decidiu excluir a necessidade de identificação biométrica por meio de impressão digital nas eleições municipais deste ano, tendo em vista o risco de contágio por Covid-19. A decisão foi tomada após uma primeira reunião com técnicos do tribunal, com os médicos Davi Wippe, do Hospital Sírio-Libanês, Marília Santini, da Fundação Fiocruz, e Luiz Fernando Aranha Camargo, do Hospital Albert Einstein. As três instituições firmaram parceria com o TSE para a elaboração de um protocolo de segurança que reduza o risco de contágio durante a votação. Segundo o tribunal, a consultoria sanitária é prestada sem custos. Dois fatores pesaram para excluir a biometria. Primeiro, o leitor de impressões digitais não pode ser higienizado com frequência, como a cada utilização. Também pesou o fato de que a identificação biométrica tende a causar filas maiores, favorecendo aglomerações, já que o processo é mais demorado do que as simples coletas de assinatura. Sobre o recesso judiciário. A exclusão da biometria será incluída em resoluções para as eleições deste ano, que devem ser apreciadas pelo plenário do TSE a partir de agosto, após a volta do recesso judiciário. A Justiça Eleitoral iniciou um cadastramento biométrico em 2008 e já colheu as impressões digitais de 199 milhões de eleitores que estariam aptos a votar pelo novo sistema, e o TSE planeja cadastrar todos os eleitorados de mais de 150 bilhões de pessoas até 2022. O cadastramento biométrico é obrigatório. O eleitor que não comparecer ao cartório eleitoral para revisão cadastral pode ter o título cancelado e ficará inapto a votar. Caso perca o prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para cada município neste ano, porém, devido à pandemia, o TSE suspendeu o cancelamento de 2,5 milhões de documentos. Ainda em virtude da pandemia, o Congresso Nacional promulgou há 2 semanas uma emenda à Constituição que adiou o primeiro turno das eleições municipais de 4 de outubro para 15 de novembro. O segundo turno foi alterado de 25 de outubro para 29 de novembro. E agora, cerca de 60 funcionários foram demitidos pela Sansetur desde a última semana em Americana. A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus e a paralisação do transporte escolar foram as justificativas dadas pelo diretor da empresa, Marco Chedid, para a adoção da medida. A informação foi confirmada pelo Chedid nesta quarta-feira e, segundo ele, os dispensados atuavam no transporte escolar, que está sem funcionar desde março devido à suspensão das aulas presenciais. O transporte escolar está há 6 meses parado sem ter um recebimento. Como nós vamos manter os funcionários? Indagou. E segundo a esposa de uns demitidos, houve também dispensa de funcionários que atuavam no transporte urbano e o caso do marido dela, que trabalhava na manutenção. A mulher diz que os motoristas e cobradores também entraram nessa leva. Ela ainda afirma que a Sansetur aderiu à redução proporcional da jornada e salário dos trabalhadores e que seu marido teria sido mandado embora antes de ser finalizado o prazo de estabilidade. Chedid confirma que a empresa adotou os termos da lei e que prometeu cumprir todas as obrigações financeiras.
Chegamos a aderir, mas agora não tem mais condições de tocar. Nós estamos garantindo o emprego de quem está trabalhando. Todos vão receber seus direitos, inclusive a estabilidade. Vão receber, claro, se comprometeu. A direção da Sansetur adiantou que quando as aulas voltarem e o transporte escolar for reativado, em Americana precisará contratar novos empregados e que a prioridade será para aqueles que já faziam parte do quadro de funcionários da empresa antes das demissões. Foi bem definido e o sindicato está a par. A preferência deles, evidentemente, por que não? São bons funcionários, só que como não tem como pagar, tem que tomar providência. Não é só a gente, todas as empresas do Brasil estão tomando providências para sobreviver, finaliza. O governo federal autorizou nesta semana as empresas a recontratarem empregados demitidos sem justa causa durante a pandemia, antes mesmo de se completarem 90 dias da rescisão, sem que isso se configure em uma prática fraudulenta, como diz a regra atual, que data de 1992. A flexibilização vale só enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia. E agora a Prefeitura de Limeira, por meio do CREPOSOM, o Centro de Promoção Social Municipal, recebeu a doação de produtos de higiene pessoal, limpeza, utilidades domésticas, 20 camas e colchões para ampliação dos serviços de acolhimento para a população em situação de risco de rua. A doação foi feita pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. A doação foi bem-vinda porque neste período de pandemia e de inverno intensificamos nossas abordagens sociais e nossos serviços. E esse público. Com esses produtos que chegaram a Limeira, conseguimos ampliar atendimento no Centro de Acolhida e na Casa de Convivência, afirmou o presidente do CREPOSOM, Alcélio Damasceno. A Casa de Convivência é um abrigo destinado às pessoas que aceitam sair das ruas e precisam de um local para morar. Já o Centro de Acolhida, também conhecido como albergue, é um espaço destinado para pernoite para aquelas pessoas em situações de rua que procuram um local para higiene pessoal, alimentação e dormir. Além desses dois serviços, o município oferece a esse público o Centro de Atendimento à População de Rua, o Centro POP, onde é possível que o usuário lave suas roupas, faça higiene pessoal, se alimente e, principalmente, receba os encaminhamentos da equipe técnica para os outros serviços. A Prefeitura de Limeira também conta com uma equipe de abordagem social, que percorre todas as regiões da cidade para convencer essas pessoas a irem para os serviços oferecidos pelo município. Nesse período de pandemia, os quartos da Casa de Convivência e do Centro de Acolhida passaram por reforma para ter mais ventilação e as camas estão seguindo distanciamento e recomendações pelos órgãos competentes. Também há locais específicos para aqueles que apresentam sintomas e, se for preciso, ficar em isolamento. As medidas de higienização foram reforçadas e todos os atendidos recebem os kits com máscaras, sabonete, shampoo e material com orientação e recomendações. Esses kits também são distribuídos nas abordagens para aqueles que não aceitam acolhimento. No Centro POP, um médico atende os usuários uma vez por semana e o Centro de Acolhida teve o horário de funcionamento ampliado. Parabéns, então, pela atitude. E agora eu tenho uma dica para você que está trabalhando nesta quarentena, esqueceu o seu almoço ou até mesmo não sabe onde almoçar hoje. Para você também que está em casa e quer pedir uma comida quentinha, caseira, feita com todo amor. É na Arte e Sabor Restaurante, eles atendem também pelo iFood. Faça seu pedido e agora vamos a um rápido intervalo. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia e o Hospital de Campanha de Sumaré começou a receber nesta quarta-feira, dia 15, os primeiros pacientes transferidos das UPAs, as unidades de pronto atendimento do município. O órgão está funcionando em uma área construída de 10 mil metros quadrados do antigo Hospital Madre Teodora, na região de Nova Veneza. A unidade oferta 20 leitos de retaguarda clínica viabilizados pelo município, sendo clínico de estabilização com ventilação mecânica. E, segundo a Prefeitura, a estrutura poderá ser ampliada para 30 leitos, se necessário, e é exclusiva para atendimento dos pacientes diagnosticados com a Covid-19 e já referenciados junto às UPAs, a unidade de pronto atendimento Macarenco e Matão. Sumaré conta com 26 leitos na UPA Macarenco, exclusivos para o atendimento de pacientes com coronavírus. Destes, 11 são preparados com respiradores para casos de média e alta complexidade. A taxa de ocupação dos leitos municipais destacados para a Covid-19 está entre 70% e 80%, informou a Prefeitura. Mesmo com a taxa de ocupação controlada nas UPAs, a decisão do comitê foi iniciar os atendimentos no hospital de campanha,
que já conta com 4 pacientes em observação, aponta o executivo. A Secretaria de Saúde capacitou os colaboradores do setor e vem desenvolvendo ações de orientação junto aos moradores de acordo com as determinações do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. O órgão municipal ampliou os leitos das UPAs Matão e Macarenco e colocou todas as unidades de saúde da atenção primária à disposição para atendimento dos pacientes com coronavírus. Além disso, também disponibilizando a área de referências específicas de cada região para tratamento da Covid-19. Recentemente, a cidade já havia recebido 5 respiradores, também via deputado Dirceu Dalben para a unidade respiratória da UPA Macarenco. 83% dos infectados já estão curados. Dos 1.268 infectados pelo novo coronavírus em Sumaré, 1.062 já estão curados, o equivalente a 83% dos casos. Hoje, a cidade registrou 14 novos casos. A Prefeitura orienta que os moradores que apresentaram sintomas leves da doença devam procurar a unidade localizada da sua região. Região Central Rural, a UBS Vecom, região do Matão, UBS Matão, região do Picerno, UBS Bordon, região da Maria Antônia, UBS Florelli, região da Área Cura, UBS Ipiranga, região de Nova Veneza, UPA CIS Nova Veneza, segunda entrada. E agora, a Vigilância Sanitária de Nova Odessa flagrou um bar aberto em pleno funcionamento na manhã desta quarta-feira, dia 15, no bairro Alvorada. O local foi fechado e outros 15 comércios não essenciais notificados para encerrarem as atividades. A ação foi realizada para verificar o cumprimento das normas do Plano São Paulo desde o dia 6 de julho. A região está na fase 1, vermelha, na qual só é autorizado o funcionamento dos setores considerados essenciais, como farmácias e supermercados. Os agentes percorreram estabelecimentos dos bairros Alvorada, Capoava e Parque Clavim. 2 grandes supermercados também foram vistoriados. Um movimento intenso no bar chamou a atenção dos fiscais. O estabelecimento estava lotado em plena manhã na quarta-feira. Pedimos para que todos deixassem o local, notificamos o proprietário e orientamos a baixar as portas, afirmou a diretora de Vigilância de Saúde, Priscila Amaral Rangel Belmonte. Ainda nos mesmos bairros foram notificados 15 lojas de roupas, calçados e outros segmentos não essenciais. Encontramos lojistas com as portas abertas e com meia porta atendendo numa espécie de sistema drive-thru que não se aplica nos serviços não essenciais, comentou a diretora. Os termos de ciência foram aplicados pela Vigilância Sanitária em caso de reincidência e os comércios podem ser lacrados ou multados. E agora, na última segunda-feira, dia 13, o Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu a doação de 638 quilos de alimentos não perecíveis arrecadados no evento Corrida Solidária Virtual, realizada por meio da parceria de 28 assessorias desportivas e academias de Americana e região. A ação contou com 1.486 inscritos e no total foram arrecadados 1.480 quilos de alimentos. Essa foi a primeira corrida e, devido à grande procura, as associações e academias pretendem fazer outras edições. Distribuímos as doações em diversas entidades assistenciais de Americana e grande parte ao Fundo Social, pois acompanhamos os trabalhos feitos por eles e temos a certeza que os alimentos vão para famílias que estão precisando de ajuda no momento, disse João Francisco Simões, um dos organizadores da Corrida Solidária Virtual. A presidente do Fundo Social, Maíne Najar, enalteceu a iniciativa que teve grande solidariedade dos inscritos. Agradeço aos organizadores da corrida virtual pela iniciativa que ajudou diversas entidades da cidade e a parte doada direcionada ao Fundo Social. Eles inovaram, fizeram um novo modo de evento por conta da pandemia do Covid-19 e, ao mesmo tempo, reforçou o ato de solidariedade dos participantes, disse ela. E, de acordo com João Francisco, além do Fundo Social de Americana, receberam doações às seguintes entidades: a AMA, o Lar Benaiá, Lar São Vicente de Paulo, Casa de Repouso Nosso Cantinho, a Moban, Associação dos Moradores do Bairro Molon e o Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa. O Fundo Social de Solidariedade fica na rua Antônio Fresarim, número 412, no bairro Jardim, São Paulo. Parabéns a todos os envolvidos. E agora, uma equipe de fiscalização da Prefeitura de Limeira notificou para o fechamento uma academia localizada no centro, que estava aberta com 14 pessoas no local nesta quarta-feira, dia 15, na atual etapa de flexibilização do Plano São Paulo, imposta pelo governo estadual, não é permitida a abertura de academias e estabelecimentos congêneres.
Essa mesma rede de academias obteve uma liminar para a reabertura recentemente. No entanto, após o recuso do Ministério Público, o Tribunal de Justiça revogou a liminar. Os fiscais também estiveram em outras 2 unidades da mesma academia, que estavam fechadas. Em casos de descumprimento da notificação, o estabelecimento será multado e, se houve nova reincidência, a multa é em dobro e o local é lacrado. Denúncias devem ser feitas pelos canais 156 da Prefeitura, 153 da Guarda Civil Municipal e 190 da Polícia Militar. E agora vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia e agora a Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quarta-feira, dia 15, o registro de 98 novos resultados positivos da Covid-19, ultrapassando 1.000 infectados. São 1.022 casos, com 45 óbitos e 13 internados, além de 237 casos suspeitos, sendo 32 internados e 7 óbitos. Dos novos infectados, 6 estão internados no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. Um idoso de 83 anos do Zanaga, um homem de 60 anos do Balneário Riviera, um homem de 50 anos do Jardim Ipiranga, um homem de 49 anos do Jardim Nossa Senhora de Fátima, um idoso de 88 anos do Cidade Jardim e uma mulher de 63 anos do Boa Vista. E o governo de São Paulo está monitorando com preocupação a situação da região de Piracicaba, que vem apresentando nesta semana aumento de demanda por leitos de UTI, a unidade de terapia intensiva para o tratamento dos casos do novo coronavírus. Após uma melhora em seus indicadores na semana passada, a região de Piracicaba subiu na última sexta-feira, dia 10, passando para a fase 2, a laranja do Plano São Paulo, de retomada para as atividades na quarentena. Mas esta semana, a região passou a ter uma piora em seus indicadores relacionados à pandemia do novo coronavírus. E se mantiver essa condição, poderá voltar para a fase 1 vermelha, já nesta sexta-feira, dia 17. A etapa laranja permite o funcionamento com 20% da capacidade de atendimento presencial em escritórios em geral, imobiliárias, comércio de rua, shoppings e concessionárias. A abertura é restrita de 4 horas diárias todos os dias ou pelo período de 6 horas durante 4 dias e fechamento por outros 3. Já a fase vermelha é de quarentena total, permitindo a abertura apenas dos serviços considerados essenciais, como de logística, abastecimento, saúde e segurança. Na região de Piracicaba, nos últimos dias, nós observamos um aumento de internações, especialmente de internações em UTI, o que nos preocupa, porque pode chegar a uma situação próxima de ocupação total nos próximos dias, disse ontem Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo. A situação em relação aos indicadores epidemiológicos também indicam algum crescimento no número de casos de uma semana para outra, falou Menezes. Ontem, a cidade de Piracicaba registrava 4.885 casos da Covid-19, 152 a mais do que no dia anterior, com 136 mortes pela doença, 6 nas últimas 24 horas. A DRS, a Diretoria Regional de Saúde de Piracicaba, cobre 26 municípios para tentar melhorar os índices na região de Piracicaba. A Secretaria Estadual da Saúde informou que está enviando novos respiradores para a região. Também foram implementadas 12 leitos de UTI no Hospital Regional de Piracicaba, doutora Zilda Arnis. Além disso, a região foi incluída como prioridade para o uso de leitos de enfermaria no Hospital de Campanha do Ibirapuera, na capital paulista. E agora a Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quarta-feira, dia 15, o registro de 98 novos resultados positivos da Covid-19, sendo 92 após a realização de testes rápidos e 6 após a realização de exames PCR. Ressalta-se que o sistema que permite a atualização dos resultados de testes rápidos estava com problemas, por isso essa é a primeira atualização nesta semana. Desse total de novos casos positivos, 92 estão em isolamento domiciliar e 6 estão internados no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. Um idoso de 83 anos do Zanaga, um homem de 60 anos do Balneário Riviera, um homem de 50 anos do Jardim Ipiranga, um homem de 49 anos do Jardim Nossa Senhora de Fátima, um idoso de 88 anos da cidade de Jardim e uma mulher de 63 anos do Boa Vista. A Americana registrou ainda mais um óbito suspeito da Covid-19. Um homem de 65 anos do bairro Machadinho que faleceu no dia 12 de julho no Hospital Municipal.
O resultado do exame PCR ainda é aguardado. O boletim atualizado traz também mais 25 novos casos suspeitos que aguardam resultados de exames PCR em isolamento domiciliar. O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: são 1.022 casos positivos, sendo 45 óbitos, 13 internados, 302 em isolamento domiciliar e 662 curados. 237 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 7 óbitos, 32 internados em hospitais e 198 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 1.801 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelos resultados de exames negativos. A ocupação dos leitos da Covid-19 em Americana. A Secretaria de Saúde informou na quarta-feira, dia 15, ontem, às 10h30 da manhã, que as ocupações dos leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 é de 78% com respiradores, de 54 no total, 42 estão ocupados, e 80% sem respiradores. De 56 no total, 45 estão ocupados. Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto do hospital municipal quanto dos hospitais particulares. O aumento do número de leitos com respiradores se deve ao fato de que o hospital particular do município ampliou a quantidade em 5 leitos. A ocupação de leitos apenas no hospital municipal é a seguinte: 80% com respiradores, de 15 no total, 12 estão ocupados e 75% sem respiradores, de 20 no total, 15 estão ocupados. Ressalta-se que os dados do boletim da vigilância epidemiológica com relação aos internados podem ser divergentes dos dados da ocupação dos leitos em razão de alguns fatores. O principal deles é que o boletim registra apenas os casos de residentes de Americana e a ocupação de leitos pode ser de pessoas que não residam no município, por isso não constam no boletim. Outras informações são o tempo de notificação oficial do pacientes internados e ocorrências de altas ou óbitos. E agora os casos notificados em Hortolândia são 2.295 pacientes em investigação. Os casos notificados são 2.295, pacientes em investigação 495, em isolamento domiciliar aguardando o exame 444. Em internação na unidade respiratória UPA Nova Hortolândia, 19. Em internação no Hospital Municipal Mário Covas, 3 e os 3 estão em UTI. Em internação hospitalar fora do município, 29. 20 em UTI, 9 em enfermaria. Casos confirmados, 1.015 e 89 pacientes em isolamento domiciliar. 1 internação na unidade respiratória UPA Nova Hortolândia, 3 internação no Hospital Municipal Mário Covas em UTI, 23 pacientes em internação hospitalar fora do município, 18 em UTI, 5 em enfermaria. 848 pacientes já receberam alta e estão curados. 15 óbitos, casos descartados 933. E todos os casos da investigação encontram-se em isolamento e acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. A comunicação de casos confirmados mediante as informações da Secretaria de Saúde. E na atualização desta quarta-feira, dia 15 de julho, há 180 novos casos confirmados em Campinas, totalizando 12.427. Eram 12.247. 20.907 descartados, 248 a mais. E 667 em investigação, 25 a mais. Há 22 novos óbitos e o total chega a 503 mortes registradas. Outras 28, 1 a mais, estão em investigação. Entre as vítimas, 6 eram maiores de 80 anos, outras 7 tinham entre 70 e 79 anos, 6 entre 60 e 69 anos, uma entre 50 e 59 anos e outras 2 entre 40 e 49 anos. Do total de confirmações, 10.415 pessoas estão recuperadas, 277 a mais, 430 estão internadas com a Covid-19, 21 a mais, e 1.079 estão em isolamento domiciliar, 140 a menos. E agora vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia e vamos saber como fica o trânsito nesta quinta-feira. A rodovia SP-101 tem trânsito lento na altura da rodovia dos Bandeirantes, no sentido de Campinas, e vai assim até a chegada da Avenida Prestes Maia, em Campinas. A rodovia Santos Dumont tem trânsito lento desde a altura do Jardim Itatinga até a chegada a Campinas. Já a rodovia Venâncio Calegari tem congestionamento na saída de Hortolândia, em direção à rodovia Anhanguera.
E a rodovia José Lozano de Araújo tem trânsito lento para quem sai de Paulínia e vai acessar a rodovia Anhanguera ou seguir para Hortolândia. A Avenida da Emancipação, na saída de Hortolândia, tem congestionamento na chegada do trevo da EMS. E eu fico por aqui. Obrigada pela companhia de todos os dias. Que você tenha um ótimo dia. Eu te espero aqui amanhã no mesmo horário, às 7h15, na nova TV Todo Dia e ao vivo pelas redes sociais. Fique agora com a bênção de todo dia com o pastor Vanderlei Carceliano.